Acho que eu nunca contei isso ao vivo, em público, né? Por muitos anos eu trabalhei com meu pai numa rede de restaurantes. Hoje eu posso falar empresa. Meu pai era dono das lojas Habib's, de algumas lojas no interior de Minas Gerais. E eu com 14, 13, 15 anos já ia trabalhar com ele dentro dessa loja do Habib's. Eu comecei a trabalhar cedo, trabalhei desde a parte de garçom, trabalhei abrindo massa de pizza, de esfirra, a adolescência, meu início da vida adulta ali, até enquanto eu fiz a formação de administração de empresas, eu ainda trabalhei lá. Então foi uma escola para mim, aprendi muito lá. Sou muito grato porque aquilo me trouxe conhecimento, né? E me fez conhecer o presidente do Habib's, né? O Dr. Alberto Saraiva. Uma vez ele veio até a nossa cidade e ele veio para lançar um livro dele também, dar uma palestra, e visitou a nossa loja. E ele sempre dizia, no livro dele, de uma tal mente misteriosa, né? Ele falava assim, e naquela noite a mente misteriosa trabalhou para mim e eu criei o pastel de Belém do Habib's, por exemplo. E naquela manhã, a minha mente misteriosa trabalhou para mim e eu criei a logo do Habib's, o gênio do Habib's. Então, ele é um cara, um dos maiores empreendedores e empresários da América Latina. E eu ficava assim, caramba, o que é essa mente misteriosa, né? Porque eu era fã do Joseph Murphy, do Poder do Subconsciente. Eu falava, será que ele está falando da mesma coisa? E quando ele visitou a minha loja, ele para mim era uma referência de sucesso absoluto, né? Eu lembro que a gente caminhou um pouco ao redor da loja e eu perguntei para ele, Doutor Alberto, o que é essa tal de mente misteriosa que você fala? E ele respondeu de uma forma engraçada. Ele falou assim, mas é claro, meninos, ora as bolas, é o subconsciente, poxa. Eu falei, não acredito, você está falando do mesmo livro que eu li. Ele falou, que livro? Eu falei, O Poder do Subconsciente. Esse livro foi meu livro de cabeceira. Por conta dele, eu construí, criei todas as empresas que eu tenho. Eu falei, eu estou no caminho certo mesmo, né? Então, olha só, gente, quando a gente fala de mente subconsciente, a gente está falando de uma metáfora. Não quer dizer que ela esteja fisicamente no seu cérebro, tá bom? É uma metáfora para dizer que existe uma inteligência dentro de você que faz você criar a sua realidade. Foi muito interessante, porque eu me lembro de estar no Habib's. Volto a dizer, embora muito grato por trabalhar ali com meu pai, beijo pro meu pai, aprendi muito ali, saía sujo de farinha toda noite. Por anos eu não tive final de semana. Por anos os meus amigos iam para as festinhas e eu estava trabalhando. Eu atendia até de madrugada no drive-thru do Habib's, entregando refrigerante, esfirra, quibe e tomando vento frio. E era muito aprendizado, mas muito cansativo. Então, apesar de eu ser grato por estar ali, não era aquilo que eu queria para minha vida, assim, enquanto vida adulta, enquanto pai de família, né? Eu me lembro, até hoje, de estar caminhando pela loja e eu visualizava, de olhos abertos, como seria se eu pudesse dar aula sobre a mente. E eu ficava fantasiando isso, de caramba, como seria se eu pudesse ensinar sobre a mente? Eu estudava sobre a mente há muito tempo, mas eu não era um professor da mente. Como seria se eu pudesse ensinar? Se eu pudesse ter alunos? Quantos alunos teria na sala? Como seria a foto do certificado da turma toda reunida no fim do curso? Como seria se eu pudesse viajar o Brasil inteiro, quem sabe o mundo inteiro, ensinando sobre a mente humana? Quem sabe se eu pudesse escrever livros? Quem sabe até se eu pudesse ter um canal no YouTube? Como seria? E, gente, eu visualizava isso com o olhar de uma criança mesmo. Como seria? Sem filtro, como seria? Gente, aquilo começou a impregnar na minha mente de tal forma, eu comecei a sonhar que eu era um professor de sucesso, que eu era um treinador reconhecido mundialmente. Eu comecei a sonhar com isso. E algo dentro de mim começou a conversar comigo no sentido de, começa, faz aquele curso, faz aquele outro curso, estuda com esse, estuda com aquele, compra esse livro. E eu comecei a estudar o tempo que eu tinha, que muitas vezes era pouco, mas se eu tinha o tempo livre, um pouquinho de manhã, um pouquinho de madrugada, era ali que eu ia estudar, era ali que eu ia aprender sobre aquilo. Então, foi um longo período de muito estudo. E minha mente falando, faz isso, faz aquilo. Até que, claro, né, eu me identifiquei mais na época com a hipnose. Aos meus 20 e poucos anos, eu tive um fascínio pela hipnose. E eu comecei, como eu não tinha amigos, parceiros para praticar, eu comecei a ir, a gente morava na época no interior de Minas Gerais, em Uberlândia. Beijo pro pessoal de Uberlândia. E lá em Uberlândia existe um parque bem grande chamado Parque do Sabiá. Eu ia para esse parque com uma placa bem grande escrito hipnose grátis, experimente aqui. Eu pendurava essa plaquinha numa árvore e ficava esperando as pessoas aparecer para eu apresentar o que era hipnose.
apresentava o que era hipnose, fazia uma brincadeirinha, fazia uma indução e dava meu cartãozinho, na expectativa de que algum deles me chamasse para que eu pudesse fazer uma hipnoterapia com ele. E assim eu comecei. Depois formei alguns amigos, o Arthur Bazan, o Ivando, lá de Uberlândia, a gente formou um trio, depois a Lorena Cheruli, a gente formou o Street Hypnosis, lá de Uberlândia. E começou a dar boom, começou a dar movimento aquilo. Fui proibido de fazer hipnose no parque por 2 vezes, porque os seguranças do parque achavam que aquilo era ilegal e proibia a gente de fazer. Precisei de chamar, na época eu tinha um primo que era recém-formado de advocacia, e novinho ele foi lá me defender. Eu lembro que ele foi lá falar com o pessoal da administração do parque, falar, eu vim aqui, eu sou advogado do Lucas, com base em que você está proibindo ele de fazer hipnose no parque? E ele, não, a gente vai liberar, tal. Ele poderia estar jogando dama, peteca, jogando vôlei, ele está fazendo hipnose, você libera meu cliente a fazer hipnose aqui, por favor? E aí meu primo me ajudou muito, beijo pro André, meu primo querido, e aí eu comecei e continuei fazendo. E dali eu comecei a ter pacientes, dali eu fui ter o meu primeiro consultório, que foi improvisado na minha casa, até eu ter um consultório na Avenida Paulista, que eu voltei para São Paulo e o consultório bombou e eu tive clientes, não sabia onde pôr mais clientes, tudo começou lá atrás, tudo começou lá, atendendo num lugar improvisado que eu arrumei na minha casa, indo na casa das pessoas fazer atendimento, atendendo nesse parque, ao vivo ali. Eu queria fazer vídeos para o YouTube, mas eu não tinha um celular de última geração. Então o celular que eu tinha, eu pedia alguém que estava passando na rua e falava assim, escuta, você filma para mim? A pessoa ligava e me filmava. Oi, tô aqui com o fulano de tal, vou fazer uma hipnose, e postava aquilo. E esse vídeo ia pra internet, foram meus primeiros vídeos do YouTube, foram assim. E começou, 30 visualizações, 50 visualizações, até que alguns vídeos começaram a fazer 15 mil visualizações, 30 mil visualizações. Falei, caramba, esse negócio tá dando certo. Até que eu decidi voltar a São Paulo, na verdade eu sou paulistano, mas morei 17 anos em Minas Gerais. Voltei para São Paulo, montei um escritório na Avenida Paulista, comecei a atender com muito sucesso as pessoas, comecei a ter resultados rápidos, até que eu comecei a lançar alguns treinamentos, dar alguns cursos. O meu primeiro curso foi lá em Uberlândia, inclusive, sabe onde? No Habib's. Isso mesmo. Quem já foi numa loja do Habib's sabe que lá no Habib's tem um salãozinho de festa no final. Eu pegava aquele salãozinho de festas e a minha esposa, que é a Valéria, que me filmava também, a gente cobriu aquilo de não tecido, né? Para que os clientes da loja não pudessem ver o que estava acontecendo no salão de festa. E eu dei meu primeiro curso lá, até eu me lembro, ontem eu fiz live com o Rogério Castilho, grande mestre da hipnose, e acho que na época ele nem me conhecia, não era meu amigo ainda, e ele comentou numa propaganda minha, curso no Habib's? Tipo, você tá maluco? O que vai ter nesse curso? Vai ter esfirra, vai ter pizza, vai ter quibe? Mas é porque eu não tinha condição de pagar um salão de eventos. Então o meu primeiro curso foi no Habib's para 8 pessoas. O meu segundo já foi em São Paulo para quase 30. E eu comecei a fazer sozinho na época, eu não tinha uma equipe de marketing, uma gestão. Então eu mesmo que anunciava, eu mesmo que fazia o marketing digital, eu mesmo que ia, eu mesmo que vendia, eu era o vendedor, o professor, tudo. Simplesmente eu peguei o mapa do Brasil e falei assim com a minha esposa, ó, eu quero estar dia tal de tal em Salvador, dia tal de tal em Santos, dia tal de tal em Florianópolis, dia tal de tal em Belo Horizonte, dia tal de tal em Brasília. Comprei as passagens de avião, reservei os hotéis com o dinheirinho que eu já tinha juntado e eu não tinha um aluno. Eu anunciei umas 6 cidades para eu ir. Isso lá em 2015, início de 2016. Eu não tinha um aluno. Aí você vai falar assim, que cara louco, hein? Que loucura você fazer isso. Mas dentro da minha mente eu estava cheio de aluno. E minha mente pensava o seguinte, bom, se você está cheio de aluno, você tem que agora colocar aluno na sala. Poxa, como é que eu divulgo lá, sei lá, no Rio de Janeiro? Caramba, eu vou ter que aprender a lançar um banner lá. Eu mesmo fazia um banner, eu mesmo lançava, eu mesmo ia. Eu não esperei ninguém me contratar. Se eu fosse esperar alguém me contratar para dar curso, eu estaria até hoje entregando esfirra lá no Habib's. Eu mesmo me anunciei. Eu mesmo falei, é isso que eu faço. E me anunciei, comecei a fazer propaganda e os cursos começaram a encher. Eu nunca tive um curso sem alunos. Sempre foram cheios. Sempre cresceram muito. Sempre se multiplicaram, porque eu tratava com tanto carinho e respeito cada aluno que um ia indicando para o outro. Fazia divulgação por e-mail na época. E dei vários cursos, até que fui convidado pela Hipnose Institute, que na época era
o maior instituto de hipnose do Brasil, ali já em 2017, e com a ajuda deles eu pude viajar ao Brasil 2 vezes, as principais capitais do Brasil, junto com o Eric, com o Thales Lene, e foi um período muito importante para poder disseminar a hipnose pelo Brasil. Eu aprendi muito, nesse período eu estudei como nunca, me qualifiquei muito, fiquei muito bom naquilo. Até que depois eu decidi abrir meu próprio instituto, né, em parceria com o Fernando Progetti, que a gente decidiu iniciar essa jornada do Instituto Lucas Naves, né? Ainda ali em 2017, a gente pôde começar esse instituto e pôde, né, desbravar não só o Brasil, mas internacionalmente. Abrimos uma filial em Miami, a International Mind Training Academy, dei cursos em Portugal, tenho alunos no mundo inteiro e me tornei o professor que mais forma alunos de hipnose PNL no mundo. Eu falo isso com toda humildade, porque eu ainda sou aquele cara simples que ia lá para o Parque do Sabiá fazer hipnose grátis. Hipnose grátis, experimente aqui. E tem gente que olha para mim e fala, esse cara deu sorte, hein? Esse cara tem a vida fácil, hein? Esse cara só nada em dinheiro, hein? Que hoje eu tenho não só os treinamentos, eu invisto em outras coisas, eu tenho outros negócios, eu expandi muito e eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu falo assim, caramba, se eu sair de lá, cara, lá do interior de Minas Gerais, sabe, num parque, hipnotizando pessoas na rua, e cheguei até aqui, e foi rapidamente. Depois que eu me lancei, foi rapidamente. O que você espera? O que tá te impedindo? Tem gente que fala assim, mas eu não posso ter um canal no YouTube. Eu não tenho a estrutura que o Lucas tem, porque hoje o Lucas tem editor de vídeo, tem marketing digital, o Lucas tem consultoras, o Lucas tem toda uma equipe que gerencia o instituto, câmeras de primeira linha. Eu não tinha isso. Tem gente que fala, eu não posso começar um canal no YouTube porque eu não tenho a estrutura do Lucas. Poxa, me poupe, né? Comecei ali de maneira simples. Eu e minha esposa moramos por vários anos numa kitnet de 25 metros quadrados, que não tinha nem sacada. Apesar de eu ter cara de menino bem criado, né? Eu também passei perrengues na vida, eu também passei dificuldades. E graças à minha esposa, que me ajudou muito, me incentivou muito nesse período, eu pude me manter firme e conciliar faculdade, estudos com trabalho, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a Valéria ainda engravidou, a gente teve a nossa primeira filha, a Florença, tudo isso ao mesmo tempo. Então o que eu quero falar para vocês, se eu conseguir, o que eu tinha, gente? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha um padrinho, né, que me apadrinhasse nesse mercado. Eu lembro que na época, minha esposa vai dizer aí, eu não tinha nem muitas roupas chiques para dar aula, tinha que repetir a mesma roupa, certo? Então assim, embora meu pai fosse empresário, eu vim de classe média. Você sabe que a vida do pequeno comerciante é uma vida que é altos e baixos. Então, o que meus pais me deram foi uma boa educação, um sustento maravilhoso, né? Mas nós não éramos ricos, nós éramos de classe média e com as suas limitações. Mas meu pai e minha mãe nunca me negou estudo e educação. Então, isso me possibilitou tudo isso. Então, eu sou o mesmo cara lá de trás. E o que eu tinha? Eu tinha a minha fala, o meu gogó, a minha simpatia e um banner e um cartãozinho. Só.